Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Yanis Varoufakis, professor, ex-ministro das Finanças da Grécia e também fundador do G25, o movimento Democracia na Europa. Muito obrigado por voltar a conversar com a gente. Sempre um prazer, Glenn. Sempre um prazer. Bom, nós dois somos europeus. Acho que compartilhamos uma certa preocupação com o futuro do continente. A minha lista de queixas costuma ser um pouco longa, porém. Eu costumo olhar para a redivisão da Europa nos anos 90, com a expansão da OTAN. Penso também na forma como foi conduzida a crise financeira global de 2008, no fracasso em desenvolver uma soberania tecnológica e na dependência excessiva dos Estados Unidos. Mas eu diria que nos últimos anos, parece que algo mais começou a dar muito errado. Estamos vendo uma estagnação econômica, se não um declínio, uma União Europeia muito mais autoritária e, na minha opinião, um processo que pode levar à desintegração. Mas, de novo, já me disseram que eu costumo ser pessimista demais. Então eu queria saber, qual é a sua visão? O que você acha que está acontecendo com a Europa e com o próprio projeto europeu? Olha, eu temo muito que a gente esteja no mesmo barco. E não é só pessimismo. Pessimismo é uma questão de expectativa. Eu não acho que seja isso. É uma questão de avaliação fria, racional, sobre onde estamos. E o fato é que estamos numa trajetória que está levando a Europa a um longo período de declínio e estagnação. Declínio financeiro, ecológico e moral. Então, nesse sentido, sim, estamos mais ou menos no mesmo barco. Mas agora, por que isso vem acontecendo? Bem, você mencionou o autoritarismo e a fragmentação que ele provoca. Veja, Glenn, quando os bancos franceses e alemães quebraram logo depois do colapso de Wall Street, em 2008, o que tivemos na prática foi um golpe de Estado na Europa. We had a coup d'etat, effectively, in Europe. Quando eu estava envolvido, eu era ministro das Finanças no Eurogrupo e no Conselho Europeu. Ficou claro que durante aquela emergência, e foi uma verdadeira emergência, todo o sistema bancário, pelo menos da zona do euro, tinha afundado. E as autoridades estavam desesperadas tentando reerguê-lo e salvá-lo. Mas não do mesmo jeito que aconteceu nos países escandinavos em 1992. Porque naquela época, como você sabe melhor do que ninguém, o sistema bancário dos países escandinavos, especialmente o da Suécia, mas também o da Dinamarca, não tenho certeza sobre a Noruega, você pode me confirmar isso, esses bancos quebraram. E o que aconteceu foi que o Estado interveio e os resgatou, mas não resgatou os banqueiros em 1992. Os bancos foram nacionalizados e depois acabaram sendo reprivatizados. Mas o que aconteceu na Europa foi que todas as perdas dos banqueiros criminosos de Frankfurt e Paris, e também de Roma e de outros lugares, foram jogadas nas costas dos contribuintes europeus mais vulneráveis, como parte de um verdadeiro golpe de Estado. Porque, veja, os parlamentos não participaram, o povo não sabia, ninguém foi consultado. Aconteceu de um dia para o outro. Foi socialismo para os banqueiros e austeridade, uma austeridade dura para todo o resto. E para fazer essa transferência acontecer, Glenn, eu vi isso de perto, pessoalmente. Basicamente, a Comissão Europeia, até mesmo a Comissão Europeia, que ninguém pode acusar de ser um órgão democrático, certo? Quer dizer, é uma burocracia, mas até ela foi deixada de lado. Glenn, quando eu viajei para Bruxelas para negociar o nosso direito de negociar, a gente nem chegou a negociar de fato. O que a gente fez foi negociar o direito de negociar os parâmetros básicos da economia política da Grécia. Posso te dizer que a Comissão Europeia, que na época era presidida pelo Sr. Juncker, e o comissário de Economia da Europa naquele tempo, Pierre Moscovici, ex-ministro das Finanças da França, eram irrelevantes. Na verdade, os dois eram bem simpáticos à nossa causa, e à minha também. Eles não dizem isso agora, não admitem, mas naquela época, posso te garantir, eles me diziam que eu estava certo. Só que eles foram completamente deixados de lado.
Havia uma burocracia, uma espécie de cabala, que tinha sido nomeada principalmente por Berlim. E vou ser bem específico aqui. Existe o Eurogrupo, que é o órgão dos ministros das finanças, e logo abaixo dele, pelo menos na hierarquia, estava o chamado Grupo de Trabalho do Euro. O chefe desse grupo era uma pessoa nomeada, sabe-se lá como, chamada Thomas Wieser, um austríaco que tinha mais poder do que Juncker, do que Moscovici, e até mais do que a própria Comissão Europeia. E ele estava ali, na verdade, como alguém que mantinha a mesma distância entre a chanceler alemã e o ministro das Finanças da Alemanha, porque esses dois, Merkel e Schäuble, estavam em desacordo um com o outro. Então o Wieser era o único homem que tinha proximidade com os dois. E ele estava praticamente comandando a Europa. Eles estavam decididos, sabe? Dá para perceber. Quer dizer, o Moscovici tinha ideias sobre como resolver o desastre da dívida da Grécia. E em certo momento essas ideias eram bem parecidas com as minhas. Eu me lembro que nós dois achamos que iríamos entrar juntos na reunião do Eurogrupo, foi o que ele me disse, e apresentar uma proposta conjunta que teria sido muito boa tanto para a Grécia quanto para a Europa. Mas acabou que 5 minutos antes da reunião eu presenciei a completa humilhação do comissário europeu de Economia e Finanças, o Moscovici, por subordinados, por gente como o Wieser e o Dijsselbloem. Uma humilhação completa. Quer dizer, o Moscovici, ali na frente dele, estava quase chorando. Isso é algo com que os europeus não estão acostumados. Quando a coisa realmente desandou, até a Comissão Europeia foi deixada de lado, em favor de algumas pessoas de quem ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que na prática estavam mandando em tudo. E o jeito como eles conduziram aquilo tinha um único objetivo, e só esse: garantir que os contribuintes, especialmente os mais vulneráveis, os trabalhadores da Alemanha, da Holanda, da Grécia, da Eslovênia, da Eslováquia e por aí vai, acabassem carregando nas costas a maior parte do peso do setor bancário. E tudo isso foi feito em nome da solidariedade europeia, dos valores europeus e da democracia. Mas não havia democracia nenhuma. Era totalmente ditatorial e corrupto. Então veja, isso foi lá em 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Por isso é um erro achar que tudo estava indo bem, que éramos uma democracia até alguns anos atrás e que de repente algo aconteceu e a democracia simplesmente desapareceu. Não, isso sempre fez parte do mesmo processo. Então, na prática, Glenn, o que eu quero dizer sobre a União Europeia agora é que as consequências finalmente chegaram. Porque veja, quando você transfere de forma cínica essas perdas gigantescas dos banqueiros para os ombros dos contribuintes mais frágeis e impõe austeridade à maioria, uma austeridade dura, pesada, enquanto pratica um tipo de socialismo para os banqueiros e para os financistas, socialismo entre aspas, claro. Então duas coisas acontecem. A primeira é que a demanda agregada despenca, e quando a demanda cai, os industriais não investem. Afinal, por que eles investiriam em produtos de alta qualidade, com valor agregado, se a maioria das pessoas está sem dinheiro? As pessoas mal conseguem juntar umas moedinhas, uns poucos euros. E, ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu imprime trilhões que repassa para os industriais. Só que nem esses trilhões eles investem. Mas eles vão pegar esses trilhões porque recebem de graça, com juros quase zero, e vão usar esse dinheiro para recomprar as próprias ações. Aí o preço dos ativos sobe, todos os outros preços caem, inclusive salários, inclusive aposentadorias. E no fim das contas, o que acontece é a estagnação. E é por isso que até a Alemanha está se desindustrializando neste exato momento. E quando a Alemanha se desindustrializa dentro de uma zona do euro que foi construída, digamos assim, em cima do modelo de negócios alemão, tudo começa a se fragmentar, a desmoronar, e aí você acaba com uma classe política totalmente incapaz de formular uma posição que seja coerente com a própria sobrevivência da zona do euro.
Que bom que você mencionou a Alemanha, porque, como a gente sabe, a Alemanha foi a locomotiva que impulsionou a Europa para frente também. E além do poder econômico, era vista como um país que tinha aprendido com a própria história, que tinha superado o passado, como se dizia. Nunca mais guerra. E, de novo, abraçando a democracia. Mas agora a gente vê, bem no coração da União Europeia, que a própria Alemanha mudou muito. Está se desindustrializando, ficando mais autoritária. Acho que você chegou a ser proibido de falar lá, até mesmo por Zoom, se não me engano. E mais uma vez, com um discurso muito mais belicista. A gente viu isso no que está acontecendo em Gaza, no genocídio. Não houve oposição ao ataque contra o Irã. O Mearsheimer comentou que Israel está fazendo o trabalho sujo ali. E claro, ninguém parece querer pôr fim à guerra contra ou com a Rússia. Na verdade, parece que estão bem decididos a escalar ainda mais. Então, como você explica essa grande virada na Alemanha também? Será que tem a mesma origem lá atrás, em 2008? Eu me lembro de uma conversa, uma das minhas primeiras conversas com Wolfgang Schäuble, o falecido Wolfgang Schäuble, que era o ministro das Finanças da Alemanha na época. E sabe, ele falava comigo como se o problema fosse a Grécia, e que a gente simplesmente precisava tomar o remédio amargo e aceitar o amor duro vindo do norte da Europa. E eu tentava explicar para ele, olha, o que vocês estão fazendo não é só prejudicial para o povo grego, é prejudicial também para o povo alemão. Porque veja, eu sei que vocês estão impondo austeridade para a gente na Grécia justamente para poder levar a austeridade para dentro da Alemanha. E ele concordou, disse sim, exatamente. Porque sabe, a gente não consegue competir com os indianos, com os bangladeshianos, com os chineses. Nosso sistema social é generoso demais, o sistema de aposentadorias é generoso demais e os nossos salários são altos demais. Então ele concordou que estava impondo austeridade aos gregos para trazer o dinheiro de volta para a Alemanha. Eu disse, olha, isso vai ser uma ferida auto-infligida por seu próprio país, porque com essa austeridade vocês vão ter cada vez menos investimento e isso vai acabar gerando descontentamento. E os únicos que vão se beneficiar desse descontentamento são os grupos de extrema-direita, os neonazistas. E é exatamente isso que está acontecendo. Por que a Alemanha está se desindustrializando? Por que a Volkswagen não consegue produzir carros competitivos em relação a BYD ou até a Tesla nos Estados Unidos? Bom, a resposta é simples. Porque eles praticamente não investiram nos últimos 15 anos. E por que não investiram? Não foi por falta de dinheiro. Eles tinham muito dinheiro. Tinham recursos próprios, tinham superávites, e ainda tinham o dinheiro que o Banco Central Europeu imprimiu e entregou para eles. O motivo pelo qual eles não investiram foi que a demanda por carros de alto valor agregado estava muito baixa na Europa. E por que estava tão baixa? Por causa da austeridade para a maioria e do socialismo para os banqueiros. O resultado agora é que, veja só, a Volkswagen não consegue competir. Estão fechando fábricas. E numa tentativa desesperada de reduzir o ritmo da desindustrialização, já que não conseguem vender carros, estão repassando linhas inteiras de produção para a Rheinmetall, a fabricante alemã de armas, para construir tanques Leopard nessas mesmas linhas da Volkswagen. Agora, esses tanques Leopard, como você sabe, são completamente inúteis. Nem os ucranianos querem, porque são verdadeiras armadilhas mortais. Mas o que a Rheinmetall consegue produzir usa muito metal e muita mão de obra. Então eles estão tentando desesperadamente desacelerar o processo de desindustrialização, fabricando esses tanques Leopard. Agora, a única forma de justificar a produção desses tanques, e conseguir aprovar isso no Bundestag, convencendo até membros do próprio partido deles, os democratas cristãos, de que é uma boa ideia, é dizer algo como, olha, temos uma guerra acontecendo na Ucrânia, então precisamos nos rearmar. Só que primeiro, qualquer especialista em guerra e em dinâmica geoestratégica vai dizer que hoje em dia esses tanques Leopard que a Rheinmetall está produzindo são inúteis no campo de batalha.
in the field of battle. They're not even producing the drones which are necessary. Eles nem estão produzindo os drones que são necessários, mas isso é algo que a Rheinmetall pode produzir. E em segundo lugar, e muito mais importante, o objetivo disso é encontrar uma solução temporária para o processo de desindustrialização. Por isso, a continuação da guerra na Ucrânia acaba sendo funcional. Porque, digamos que amanhã de manhã Zelensky e Putin se reconciliem, só para imaginar hipoteticamente. Então, por que eles continuariam produzindo mais tanques Leopard e vendendo para o exército alemão, para o exército grego e assim por diante? Eles perderiam a justificativa para fazer isso. E como não tem uma política industrial, não tem um plano para conter o ritmo da desindustrialização, a guerra na Ucrânia e a sua continuidade, acabam servindo como uma espécie de solução. Pois é, e é por isso que eu também queria perguntar: o que é que mantém esses 27 países da União Europeia unidos hoje? Porque, como um projeto geoeconômico, eu vejo um grande potencial. Com o poder de negociação coletiva, a União Europeia poderia basicamente representar a Europa. Poderíamos estar lado a lado com os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Índia, como uma das grandes potências. Mas parece que a União Europeia mudou, passou de um projeto geoeconômico para um projeto geopolítico. E nesse projeto geopolítico, ao que tudo indica, a nossa unidade, como você mesmo sugeriu, depende mais de equilibrar a Rússia em termos militares. Só que isso significa que o benefício econômico da União Europeia se perdeu. Ou seja, a gente se isolou do mercado russo, principalmente no setor de energia. Mandamos nosso dinheiro e nossas armas para a Ucrânia. E o que sobra de recursos acaba sendo gasto em acordos comerciais péssimos com os Estados Unidos. Porque, enquanto a guerra continuar, a gente vai ter uma dependência exagerada de segurança em relação aos americanos. E eles sabem muito bem como transformar isso em lealdade. Por exemplo, quando a von der Leyen teve que aparecer no campo de golfe do Trump e assinar aquele acordo comercial horrível, porque eles sabem que é isso que você precisa fazer. Mas, de novo, qualquer um pode acabar preso numa situação de segurança tão ruim que isso vira uma necessidade. Mas, considerando que a União Europeia nem quer atender o telefone para falar com os russos e tentar encontrar uma saída diplomática, algum jeito de reformar a arquitetura de segurança europeia, alguma coisa. Quer dizer, o que é que ainda nos une agora? Porque o que eu vejo é a União Europeia se parabenizando por vitórias falsas. Todos os conflitos são apresentados como uma luta do bem contra o mal, para que a gente não discorde demais. Qualquer discordância vira populismo, ou é tratada como se as pessoas tivessem votado errado e precisassem votar de novo. Quer dizer, tem mais controle de narrativa do que debate aberto. Eu queria saber como você enxerga isso. O que é que vai manter a União Europeia unida nos próximos anos, agora que ela se tornou oficialmente um projeto geopolítico? Bom, existem diferentes níveis, não é? A maioria dos europeus gosta da ideia de um espaço europeu comum. Os estudantes adoram o programa Erasmus, onde você pode passar 6 meses em outro país, em outra instituição. Eles gostam da liberdade de circulação, e isso é totalmente compreensível. Eu, pessoalmente, também gosto disso. Mas veja, nós, europeus, vivemos sob um mito. O mito de que a União Europeia foi uma criação europeia com o objetivo de acabar com as guerras e unir os europeus. Essa aspiração é absolutamente verdadeira, mas não foi assim que a União Europeia foi criada. A União Europeia nasceu como um cartel de grandes empresas e foi feita sob a supervisão dos Estados Unidos. Os New Dealers, depois dos anos 40, e até mesmo o governo republicano dos anos 50, foram os responsáveis por desenhar as comunidades europeias de carvão e aço como se fossem um cartel. E veja, isso estava totalmente entrelaçado com a OTAN.
Era um projeto para garantir que os Estados Unidos mantivessem o controle sobre a Europa. Em grande medida, era um projeto colonial, do qual, claro, as classes dominantes da Europa ficaram muito, muito felizes em participar. E essa dependência em relação aos Estados Unidos virou o centro de tudo na União Europeia. Então, a falta de soberania europeia diante dos Estados Unidos, a total submissão aos Estados Unidos, à OTAN e a tudo mais, ficou gravada, enraizada no próprio DNA da União Europeia. Se a gente olhar para as duas primeiras décadas da União Europeia, os anos 50 e 60, elas coincidiram com o sistema de Bretton Woods. Esse sistema funcionava na prática como se o dólar fosse a nossa moeda comum. A gente fazia parte da chamada zona do dólar. As taxas de câmbio eram fixas e tudo era administrado por Washington, D.C. Então, se você observar o milagre industrial alemão, ele aconteceu porque os Estados Unidos forneceram a estrutura macroeconômica dentro da qual a máquina industrial alemã se tornou um dos pilares do dólar americano. E o mesmo vale para o Japão, do outro lado do mundo, lá no leste asiático. E aí vem o chamado choque Nixon, em 1971, quando os Estados Unidos deixaram de ser um país com superávit. E por isso decidiram que para recuperar a competitividade da população americana e do setor industrial, em relação à Alemanha e também ao Japão, iriam desvalorizar o dólar e acabar com o regime de câmbio fixo. E então, sabe, essa transformação do sistema de Bretton Woods para um modelo de financiarização e neoliberalismo acabou invertendo a forma como os superávites e os déficits eram reciclados entre os Estados Unidos e a Europa. Mas ainda assim, os Estados Unidos continuavam oferecendo a estabilidade macroeconômica e o ambiente dentro dos quais a indústria alemã e a holandesa, e em certa medida também a francesa e a italiana, podiam funcionar. Então a Europa sempre foi totalmente dependente da boa vontade dos Estados Unidos para criar as condições que permitissem aos industriais europeus, às classes dominantes europeias, se manterem como classe dominante. E é aí que entra 2008. Com o colapso de Wall Street, começa um processo em que, basicamente, a Europa passa a ser empurrada para fora da zona do dólar. Demorou muito para eles perceberem isso. Mas com o colapso de Wall Street, mais uma vez, os Estados Unidos, por meio do Federal Reserve e das suas linhas de swap, acabaram salvando a pele do sistema bancário europeu, do Banco Central Europeu e por aí vai. Mesmo assim, o descolamento da Europa em relação aos Estados Unidos começa ali. Algo para que as elites europeias, as classes dominantes europeias, simplesmente não estavam preparadas. E até hoje elas continuam negando isso. Agora, o Donald Trump está sendo retratado por centristas em toda a Europa como o homem que destruiu a relação especial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte: o Trump é simplesmente mais grosseiro do que os presidentes anteriores. Eu me lembro muito bem, na época do Obama, eu estava conversando com o Jack Lew, que era o ministro das Finanças dele, o secretário do Tesouro americano, e ele admitiu que nós dois concordávamos com uma interpretação bem dura sobre a União Europeia. Quer dizer, eu me lembro deles dizendo que a Europa estava exportando deflação para os Estados Unidos por causa do grande superávit comercial que a União Europeia tinha em relação aos Estados Unidos. Foi o governo Obama que disse isso, de forma muito educada, claro, e num tom bem discreto. Mas veja, é mais ou menos o que o Trump vem dizendo. A diferença é que o Trump grita isso aos quatro ventos. E ele tem agido nesse sentido com as tarifas que impôs. Agora, as elites europeias, especialmente as alemãs, se recusam a reconhecer o fato de que o ambiente macroeconômico de 1945 até 2008 era administrado pelos Estados Unidos em favor delas, desde que desempenhassem o papel que Estados Unidos façam. E porque eles sempre foram, totalmente dependentes, psicologicamente,
financeiramente e também institucionalmente da OTAN e dos Estados Unidos, eles simplesmente não conseguem nem imaginar uma situação em que a União Europeia desenvolva sua própria posição geoeconômica ou geoestratégica. Então, se a gente olhar para a Ucrânia, por exemplo, a Angela Merkel nunca foi a favor de demonizar a Rússia, nem de empurrar a OTAN até dentro da Ucrânia. Quando o governo Obama, com a secretária de Estado Nuland, estava fazendo isso e articulando várias administrações dentro da Ucrânia, houve todas aquelas manobras que levaram ao Maidan, e na prática, aquilo poderia ter acabado contra Yanukovych. Os alemães não eram a favor disso. E, de fato, a própria Nuland foi citada pelo Wikileaks dizendo algo como que se danem os europeus. Mas, aos poucos, os europeus acabaram aderindo a essa ideia de que a Rússia é, sabe, o novo Hitler, o novo inimigo, e que a Europa precisa definir a própria soberania, ou a busca por soberania, em contraste com a Rússia. E, com isso, justificar o que quer que seja necessário fazer para criar um movimento em direção a mais autoritarismo dentro da Europa, como uma reação considerada necessária ao urso russo, à ameaça russa. E no fim das contas, isso acabou servindo aos interesses da Rheinmetall, ajudando na tentativa deles de frear a desindustrialização. Essa é hoje a razão de existir da Comissão Europeia. É também a razão de existir do Conselho da União Europeia. Mas sabe, tem um certo grau de cinismo total nisso tudo. Vou te dar um exemplo, Glenn. E é algo muito próximo de mim, do meu país. O governo grego. O governo do primeiro-ministro Mitsotakis. Ele está totalmente alinhado com a posição da OTAN, a posição dominante na União Europeia, de que a Ucrânia precisa vencer a guerra e entrar na OTAN. Agora, se você perguntar para ele, tá, e como é que a Ucrânia vai vencer essa guerra? Ele não tem resposta. E nem se preocupa em dar uma. Porque, na verdade, ele não se importa com nada disso. Ele não se importa com o que está acontecendo na Ucrânia. Ele não se importa com o futuro da Europa. O que ele quer é manter a própria base de poder na Grécia. Agora você, eu e nosso público, temos visto, há anos, como o Orbán foi retratado nos corredores do poder em Bruxelas, em Frankfurt, em Paris, em Berlim. E veja, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Orbán. Politicamente, sou totalmente contra o etnonacionalismo dele, contra o seu quase fascismo e tudo mais. Mas tem uma observação que eu quero fazer. O Orbán foi duramente criticado por Bruxelas por corrupção, por restringir a liberdade de imprensa, por desvio de recursos da União Europeia, todas essas coisas. Agora, o Mitsotakis, que é o meu primeiro-ministro aqui na Grécia, fez exatamente o mesmo. E, na verdade, pior. O nível de corrupção desse governo é ainda maior que o do Orbán. Ele foi pego em flagrante, espionando conversas de membros do próprio gabinete, de líderes da oposição e até de integrantes das Forças Armadas. Foi pego. Isso não é uma acusação. Ele mesmo admitiu no parlamento. E nada aconteceu. Ninguém em Bruxelas, nem na OTAN, nem na União Europeia, o criticou como criticam o Orbán. Por quê? Por que não criticaram se ele vem fazendo exatamente o que o Orbán faz dentro do próprio país? Bom, o motivo é que ele... Olha, eu sou totalmente a favor de a Ucrânia entrar na OTAN. E claro, todos nós devemos apoiar a Ucrânia até que ela tome Moscou. Ou qualquer outra dessas declarações absurdas que a gente ouve da Europa sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essa guerra trágica. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: existem interesses como o da Rheinmetall, interesses financeiros bem duros, que querem que a guerra na Ucrânia continue para sempre. Tudo para continuar recebendo dinheiro para fabricar tanques que ninguém quer, nem mesmo os ucranianos, em linhas de produção que a Volkswagen já não precisa mais, porque não consegue competir vendendo carros. Aí você tem as pessoas que, na verdade, estão presas numa inércia ideológica, num impulso ideológico. Quando você diz para uma população inteira, por muitos anos, que a Rússia precisa ser derrotada, chega um ponto em que isso vira uma posição ideológica que se reproduz sozinha.
E ainda tem o cinismo de gente como o primeiro-ministro da Grécia, que não tá nem aí, nem pro Zelensky, nem pro Putin, nem pra nada disso. Either Zelensky or Putin or anything. They just want to maintain their hold of Eles só querem manter o controle do poder no seu pequeno território, que neste caso é a Grécia. Mas não é só a Grécia. Em Milão, na Itália, é a mesma coisa. Eles só querem mandar no próprio mundinho. E se isso significa seguir a narrativa de Bruxelas de que a Ucrânia precisa vencer, mesmo sem ajudar de forma concreta para que isso aconteça, eles vão junto com isso. É cumplicidade. É algo ideológico que se alimenta sozinho. E tem também o cinismo de pensar, vamos simplesmente repetir, reproduzir todo o lixo que vem Bruxelas, contanto que não explorar o nosso próprio povo. As long as they let us plunder our own people. Então, se você segue a linha, está protegido. Mas se opõe a Bruxelas, vai ter que responder por isso. Exatamente. Bom, mas parece que a questão da racionalidade precisa ser discutida, porque você mencionou o presidente Obama, e foi ele quem primeiro defendeu ou pediu essa guinada para a Ásia. E isso parecia, de forma implícita, um reconhecimento de que o mundo multipolar estava a caminho. Ou seja, se os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares, precisam definir prioridades. Sabe onde é que vão estar? Acho que o Trump, do jeito meio rude dele, acabou se concentrando bastante nisso. Quer dizer, os Estados Unidos precisam focar no hemisfério ocidental, no próprio quintal e no leste asiático, onde está o seu rival de peso. Mas parece que o que eles querem fazer é se ajustar a uma realidade multipolar, reduzindo a presença deles na Europa e no Oriente Médio. Só que para os europeus, o mais lógico, se quiserem ser mais autônomos, seria em algum momento encontrar uma forma de voltar a trabalhar com a Rússia para acabar com essa divisão da Europa. Isso seria importante tanto para a economia e para a segurança deles, quanto para se aproximar mais de outras grandes potências. Quero dizer, China, Índia. Eles ainda devem manter boas relações com os Estados Unidos, claro, mas não podem colocar todos os ovos na mesma cesta, principalmente quando esse país já não demonstra tanto interesse em estar na Europa. Não faz muito sentido. Mas, de novo, a suposição aqui é que todos os estados são racionais, que agem de acordo com essa distribuição internacional de poder. Mas veja, você foi ministro da Fazenda, teve contato com as elites europeias. Qual é a sua impressão? Porque quando eu vi, por exemplo, o caso do Orbán tentando promover a diplomacia, ele se encontrou com Zelensky, com Putin, e acabou sendo punido. A União Europeia parece definir segurança energética como cortar um fornecedor importante, em vez de buscar o maior número possível de fornecedores. É muito difícil entender a lógica, a estratégia por trás de tudo isso. Pois é. Você tem essa mesma impressão quando conversa com pessoas na União Europeia? Ou será que existem outros objetivos que eu não estou percebendo? Não, eu não acho que existam objetivos. Acho que eles estão completamente perdidos. E estão perdidos porque, quando a sua base industrial, o seu modelo econômico, o seu modelo de negócios começa a falhar, e você não tem as alavancas necessárias para colocar tudo de volta nos trilhos, é aí que o problema aparece. Foi exatamente isso que aconteceu na Europa. A gente criou uma moeda federal, mas sem um tesouro federal. E aí ficamos com 20 tesouros nacionais, sem um banco central para dar suporte a eles. Esses tesouros nacionais precisam cuidar dos sistemas bancários, das indústrias, das redes de energia elétrica, tudo isso sem ter um banco central para garantir o respaldo. É um desenho desastroso. Nos tempos bons, lá no começo, em 2000, 2001, 2002, quando tudo foi criado, parecia que ia dar tudo certo. É mais ou menos assim, imagina um belo barco de rio, todo elegante, que você tenta usar para atravessar o Atlântico. Quando o tempo está bom, ele parece maravilhoso. Mas no momento em que vem a primeira tempestade, ele começa a fazer água, né? E começa a afundar. Aí bate o desespero. Eu acho que essa é a situação da Europa. Eles não pensaram direito. Não tinham um plano para o que aconteceria se Wall Street desabasse
como aconteceu em 2008. Quem vai socorrer os bancos? Em que condições? Vai existir uma união bancária? Eles resistiram a isso, ainda resistem. A gente tem uma união bancária sem um seguro comum de depósitos. É patético. É sinceramente inacreditável. Dá para imaginar uma união bancária sem um sistema comum de depósitos? Então, para colocar de outro jeito, deixa eu te dar outra metáfora, diferente desse belo barco de rio. É como tirar os amortecedores do seu carro e depois passar direto num buraco. Vai ser uma catástrofe. E aí, claro, você entra em pânico, porque vai ficar com o carro todo destruído. Essa é exatamente a situação em que a gente se encontra. E veja bem, Glenn, do ponto de vista econômico, isso era totalmente previsível. Nicholas Caldor, o famoso economista de Cambridge, que morreu há muito tempo, escreveu um artigo em 1970 na revista New Statesman. E naquela época, lembra, já estava claro que o sistema de Bretton Woods não ia durar para sempre. As taxas de câmbio fixas iam acabar. E por causa disso, a Europa ia ter problemas, porque a União Europeia precisava manter um regime de câmbio fixo, já que era na prática um cartel de grandes empresas. E os cartéis precisam de uma moeda comum, ou pelo menos de taxas de câmbio fixas. Caso contrário, fica complicado. Se as moedas começam a subir e descer, isso desestabiliza o cartel, que depende justamente de acordos sobre cotas e preços. Então, para evitar essas flutuações de preços que desestabilizam o cartel, surgiu o Mercado Comum Europeu e depois a União Europeia. Eles precisavam de taxas de câmbio fixas. O Nicholas Caldor previu que os europeus tentariam fixar as taxas de câmbio, que isso não daria certo, e por isso acabariam criando uma união monetária, uma moeda comum, como o euro. E ele escreveu em 1970 na revista New Statesman que se você comete o erro de achar que vai criar uma união monetária como um passo em direção a uma união política, isso é um grande erro. Isso não vai funcionar, porque a união monetária vai criar uma crise tão tóxica que depois vai ser politicamente impossível se unir, impossível criar uma união política. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora veja o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron quer uma união política. Pelo menos uma vez ele me disse que queria isso e que estava desesperado por isso. E há também algumas pessoas na Alemanha que querem uma união política. Mas tente ir até o povo da França ou o povo da Alemanha e falar com eles sobre uma união política. Basicamente dizer que é preciso mais Europa. Toda vez que eles ouvem mais Europa, é como se os iraquianos ouvissem dos ocidentais as palavras mais democracia. Eles se escondem debaixo da mesa porque, para os iraquianos, quando os ocidentais prometem mais democracia, as bombas começam a cair do céu. Do mesmo jeito, os europeus, quando você diz que quer mais Europa hoje, eles respondem, tá, mais austeridade. Ou seja, é isso que estão dizendo pra gente. Menos liberdade, menos democracia. Porque foi isso que aconteceu depois de criarem a União Monetária primeiro e depois sofrerem as consequências. Então, eu não acho que eles tenham um plano. Sobre a Ucrânia, sabe, eu converso com pessoas que realmente acreditam que o Putin é o novo Hitler. Acreditam de verdade nisso. E estão com muito medo. Então eu disse para eles, ok, olha, eu não vou tentar convencer vocês do contrário. Pessoalmente, eu não gosto muito do Putin. Mas se vocês acham que o Putin é o novo Hitler, por que a gente não está mandando tropas para derrotar ele? Para empurrar ele para o bunker, forçar ele a se suicidar ou levá-lo para um novo Nuremberg? Se vocês acham que ele é o novo Hitler, por que não estão mandando tropas para lá? E também não estão mandando dinheiro. Nenhum dinheiro de verdade. Quer dizer, eles pegaram agora emprestado 90 bilhões. Levou 1 ano e meio para chegarem a esse acordo entre eles. E esses 90 bilhões já foram gastos. O que é que eles vão fazer no ano que vem? Pegar mais 90 bilhões emprestados, eles não querem. Não é como se estivessem dizendo, olha só, temos um novo Hitler na figura do Vladimir Putin e vamos pegar, sei lá, 500, 600 bilhões e entregar para os ucranianos.
Então eles não têm um plano para vencer a guerra, para que a Ucrânia vença a guerra. Mas também não têm um plano para a paz. Sabe, eu venho lutando politicamente há anos, já faz 4 anos, para apresentar uma agenda de paz e segurança para a Europa, para a Ucrânia e para a Rússia. E toda vez que eu apresento isso, sou demonizado, sou retratado como servo de Putin, como alguém a serviço dele, como se fosse um cliente de Putin. Olha, qualquer pessoa que ouse falar sobre uma agenda de paz e segurança com a Rússia, que possa resolver a guerra na Ucrânia de forma pacífica, é imediatamente descartada, demonizada, colocada de lado, como aconteceu comigo, e eu suspeito que com você também. Então não há plano para a guerra, nem plano para a paz. Agora, por que os chineses, os indianos ou até os mexicanos, por exemplo, levariam a Europa a sério? Porque, veja, os chineses, os indianos, os bengaleses, os africanos, todos querem o fim da guerra na Ucrânia, do mesmo jeito que querem o fim da guerra no Irã, porque isso afeta negativamente o sustento deles. Mas eles veem que a Europa não tem um plano de guerra, nem um plano de paz. Então, por que se importariam com a Europa? So why should they care about you? Essa é uma ótima pergunta. Isso é uma das coisas que também me deixaram confuso na Europa. Eles estão basicamente suspendendo a diplomacia, do jeito que fizeram. Mas eu sinto que tudo na Europa agora virou discussão normativa. Eles continuam falando sobre como gostariam que o mundo fosse, em vez de agir de acordo com o que o mundo realmente é. Eu só quero comentar o que você disse sobre a União Europeia ser agora um cartel de grandes empresas. Porque o que você está descrevendo, eu acho, é o que muitos chamam de uma casa pela metade. Isso acontece porque normalmente você primeiro cria uma união política, depois uma união fiscal, e só então estabelece uma união monetária, mais ou menos como os Estados Unidos fizeram. Mas a União Europeia fez o caminho inverso. Primeiro, a união monetária acabaria tendo algum tipo de conflito ou problema se acumulando, o que forçaria uma união fiscal, que por sua vez levaria a uma união política. Mas tudo isso parte da ideia de que a União Europeia teria sido, como você sugeriu, praticamente nascida em crise. Só que aí está o problema. Não dá para vender a ideia de mais Europa, como eles dizem, quando o projeto não está funcionando bem. Então, considerando que agora temos esses problemas que vêm se acumulando, além da guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos perdendo interesse na Europa, a crise bancária, qual é o futuro da Europa agora? Quer dizer, a Europa acabou? Ou você vê alguma saída, alguma chance de recuperação? Infelizmente, eu não vejo uma saída. É por isso que eu dizia antes que estamos entrando num período muito longo de estagnação, um período muito longo de declínio. Eu acho que o historiador do futuro, especialmente o historiador econômico, vai identificar a crise de 2008 como o começo de meio século, ou talvez até de um século, de declínio europeu. Eu espero estar errado. De verdade, eu espero muito estar errado. Mas eu não vejo como isso pode ser evitado. Eu não cheguei a essa visão pessimista de uma hora para outra. Logo depois de 2008, 2009, 2010, eu lutei. Defendi meu ponto, apresentando proposta atrás de proposta sobre como isso poderia ser revertido. Havia muitas maneiras de fazer isso. James Galbraith e eu, junto com outros economistas, apresentamos o que chamamos de proposta modesta. E também o Stuart Holland, um político e economista britânico, um grande economista. Então, desde 2008, 2009, Holland, Galbraith e eu vínhamos defendendo essa chamada proposta modesta para resolver a crise do euro. A ideia era muito simples. Já que não tínhamos uma federação, deveríamos simular uma, usando o Banco Europeu de Investimento como um grande pilar de crescimento e de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e assim por diante. Isso seria feito por meio de títulos emitidos pelo próprio Banco Europeu de Investimento, com o apoio do Banco Central Europeu. Essa proposta teria nos dado a chance de conter o declínio, a fragmentação, os resgates financeiros e de criar espaço para uma conversa real sobre a união política
política e fiscal que era necessária. E a parte parcial dizia 9999. E depois, quando eu era ministro das Finanças, apresentei a mesma proposta, na mesma linha, no ECOFIN, às reuniões dos ministros de Economia e Finanças do Eurogrupo. O pessoal do Banco Europeu de Investimento, inclusive o presidente alemão Werner Hoyer, ficou muito entusiasmado com a ideia. Mas o governo alemão disse não. E as pessoas da Comissão Europeia, ou em torno da Comissão Europeia, aquela que eu mencionei antes, gente como Thomas Wieser, Eisner e outros, sabe, esse governo burocrático e meio sombrio da Europa, estavam absolutamente determinados a matar essas ideias e impor a austeridade no lugar delas. A austeridade é um pouco como uma dose enorme de cortisona em um paciente com câncer. Sabe, parece que funciona. O paciente melhora um pouco, fica mais animado, mas o câncer continua fazendo o seu trabalho maligno por baixo da pele. E foi exatamente isso que aconteceu. Então veja, estão comemorando o fim da crise do euro. Mas a crise do euro nunca acabou. No meu país, por exemplo, mesmo que os números financeiros pareçam fantásticos, muito financeiros mesmo, tem gente rindo à toa na Grécia. Você compra empréstimos inadimplentes por 5% do valor, vende por 50% e pronto, ganhou 10 vezes o que investiu. Você compra títulos gregos. Bom, o Banco Central Europeu está apoiando esses títulos. Mas tudo isso aconteceu às custas de 80% da população que afundou numa miséria ainda maior do que antes. E veja, investimento líquido negativo. Então, é isso que eles estão fazendo. Estão fazendo tudo o que podem. Vão mudar tudo para garantir que nada mude, numa Europa que precisa de mudança. E isso leva exatamente ao que a gente vem discutindo, esse declínio constante. Estamos ficando para trás em tudo. Não estamos produzindo energia verde. Os painéis solares, que antes eram uma grande invenção alemã, já não são mais produzidos lá, porque os chineses fazem muito melhor e muito mais barato. E não é que seja dumping, eles têm taxas de lucro bem altas. A questão é que desenvolveram tecnologias nas quais os europeus não investiram. A gente até pode produzir carros elétricos, mas o que produzimos são tanques Leopard. Não temos nenhum investimento, absolutamente nenhum, no que eu chamo de capital em nuvem, capital algorítmico e inteligência artificial. Ou seja, todas as tecnologias do futuro simplesmente nos deixaram para trás. E ao mesmo tempo, temos anões políticos mandando no pedaço. Temos a Ursula von der Leyen, que recebeu carta branca e está fazendo coisas totalmente prejudiciais aos interesses da Europa. Deixa eu te lembrar que, quando Donald Trump foi eleito, ela viajou logo depois para a Escócia e se encontrou com ele, com o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, num campo de golfe que pertence ao próprio Trump. E lá, assinou um acordo comercial ridículo com os Estados Unidos, em que basicamente a Europa deu tudo e não recebeu nada em troca. E não foi só isso. Ela fez uma promessa solene ao Donald Trump. E olha, se você promete qualquer coisa para o Donald Trump, é bom cumprir, porque se não cumprir, ele fica realmente irritado. E pode ser bem desagradável quando fica irritado. E ela prometeu 700 bilhões de euros em investimentos nos Estados Unidos. Agora o comissário europeu, ou presidente da Comissão Europeia, não tem esse dinheiro para oferecer. Ela não tem orçamento para isso. Ela não pode simplesmente mandar um cheque de 700 bilhões para os Estados Unidos para investir lá. Ela não tem autorização para fazer isso e também não tem o dinheiro. Então ela fez uma promessa que não podia cumprir, esperando que a indústria alemã, com medo das tarifas, transferisse suas linhas de produção, como as de ônibus da Mercedes-Benz, da Siemens, da Krupp-Thyssen, para os Estados Unidos. E veja, é a presidente da Comissão Europeia fazendo isso. Então, quando eu digo que entramos nesse período, é como quando a China passou por 100 anos de humilhação e declínio. Eu acho que é aí que a Europa está. Estamos no começo disso. Century humiliation.
Século da humilhação. Bom, foi mais uma estagnação econômica, mas todo esse colapso econômico e os fracassos políticos estão acontecendo também num momento muito crítico da história humana. Com essa nova revolução industrial, o surgimento, pela primeira vez, de um mundo realmente global e multipolar. Não é um bom momento para ficar para trás desse jeito. Enfim, acho que já passamos do nosso tempo. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Olha, eu não quero deixar as pessoas com gosto amargo na boca. O fato de que, do jeito que as coisas estão hoje, tudo parece apontar para 100 anos de humilhação, não quer dizer que precise ser assim. A beleza das sociedades humanas é que elas não são como o clima. O clima não está nem aí porque a gente pensa sobre ele. Mas quando se trata de resultados sociais, de resultados históricos, somos nós que determinamos. Então, se a gente mudar de ideia e agir de forma coletiva e racional, dá para evitar esse século de humilhação. É por isso que eu ainda estou na política ativa. É por isso que, mesmo não sendo otimista, porque só tolos podem ser otimistas nessas circunstâncias, eu não perco a esperança. E espero que os outros também não percam. Que a gente se una e talvez, sabe, por meio de algum tipo de milagre criado coletivamente, consiga evitar isso. Sim, olha, com a liderança política atual eu continuo pessimista. Mas eu concordo, a gente não deve. É por isso que precisamos tirá-los do poder, Glenn dizem. Como é? É por isso que a gente precisa derrubar eles. Eu ia perguntar também se a gente vive um momento pré-revolucionário, mas acho que isso já responde à minha própria pergunta. Mesmo assim, muito obrigado por ter dedicado seu tempo. Obrigado.